Olá, nessa aula vamos falar sobre a definição de tamanho, como vamos definir os tamanhos. Nós já aprendemos que os elementos são caixas, né? E que o CSS trabalha com um modelo chamado de modelo de caixa, onde nós temos a borda, o espaçamento interno, a margem. Então, nós vamos começar falando sobre o tamanho nessa aula, ok? Então, o tamanho, basicamente, ela pode ser definido pela altura e pela largura dos elementos. No entanto, a gente pode relembrá-los que apenas os elementos de bloco podem, aceitam, na verdade, não que podem, aceitam a sua altura e largura serem definidas. Um elemento inline ou elemento de linha, como nós já mencionamos, esses elementos eles não possuem, eles não a definição de tamanho para eles não fazem efeito, como nós vamos ver nos exemplos que nós vamos seguir no decorrer da aula, certo? Então, diante dessa perspectiva, nós temos o elemento de bloco e esse elemento a gente pode definir altura e largura para esse elemento, certo? A altura em inglês é height, e a largura é width, certo? Então são essas as propriedades que nós vamos usar para definir a altura e largura de um elemento. Bom, e quando uma vez que a gente vai definir o height e o width de um elemento, nós não precisamos definir ambos juntos, pode ser apenas um deles ou ambos, não tem problema, certo? E vale dizer que os valores que eles aceitam são alto, tamanho, initial e inherit, ok? Bom, o alto ele é utilizado para definir, o navegador vai definir qual o tamanho, certo? Que é o elemento padrão, normalmente quando não se define nada, é alto. Bom, o tamanho, desculpa, o alto ele é definido de acordo com o conteúdo, certo? Isso para elementos de bloco, no caso a altura. A altura é alto, porque o widget é sempre 100%, né? O widget sempre ocupa todo o espaço disponível. Isso falando de um elemento de bloco. Com relação a uma outra coisa que a gente pode definir é um tamanho. E aí esse tamanho vai ser em pixel, em porcentagem, em EM, na unidade de medida que a gente já aprendeu que desejar. Ou então a gente pode escrever a palavra initial, que vai definir o tamanho inicial do elemento, que seria como se fosse o tamanho default. Isso no caso de alguma modificação por alguém, quando a gente tem várias regras, aí uma regra define um tamanho e a gente que deseja voltar para o tamanho inicial, então é possível forçar isso. E inherit, que é o mesmo dos pais, certo? Para que ele herde o tamanho dos pais. Então, um exemplo aqui da definição, um elemento div sendo definido com 70% de largura e uma altura de 50 pixels, certo? Normalmente, para a gente ver os tamanhos dos objetos, a gente precisa colocar em uma cor de fundo, uma borda ou alguma coisa desse gênero, caso contrário a gente não vê. Mas, às vezes a gente utiliza isso para estruturar o conteúdo. Não nesse módulo, mas nos próximos módulos, em algum dos próximos módulos, a gente vai falar sobre layout, definição de layout, criação de layout. E e isso está envolvido com a questão de colocar blocos um do lado do outro e coisas do gênero. Isso vai simplificar a gente vai precisar daí usar muito a questão de altura e largura, essas coisas. Bom, além da altura e largura, uma coisa que a gente pode querer fazer para controlar alguns layouts, algumas coisas, é definir o tamanho máximo de um elemento. Então, por padrão, os elementos eles vão ocupando um espaço a partir do valores que eles têm. Então, conforme eu vou colocando conteúdo, ele vai tendo o tamanho, a altura máxima, ou vai ganhando altura e ganhando largura. Mas se a gente desejar, é possível definir um tamanho máximo para esse elemento, certo? E esse tamanho, ele só será apresentado se, no caso, quando a gente define um tamanho máximo, então se a interface é maior do que o tamanho máximo, ele tem o tamanho máximo. Agora, quando a interface é menor, ele se ajusta à interface. Então, quando eu defino um exemplo, um tamanho fixo, mesmo que eu redimensione a minha janela ou coisa do gênero, aquele tamanho vai ser mantido. Agora, em alguns casos, é interessante a gente definir um tamanho máximo. Por quê? Porque se a interface é maior, ele tem aquele tamanho. Agora, se a interface é menor, ele se ajusta à interface. Então, fica uma coisa dinâmica. Tá? Isso pode ser aplicado tanto para a altura quanto para a largura. Então nós temos max width e max height, ok? E assim como nós temos do máximo, nós temos também do mínimo. É possível definir uma altura e largura mínima de um elemento, certo? E aí se o conteúdo é menor do que o tamanho mínimo, então o tamanho será aplicado.
Agora, se o conteúdo é maior do que o tamanho mínimo, então ele vai seguir e continuar sendo o do tamanho que foi definido, porque a gente só está especificando, olha, tem que ter no mínimo esse tamanho. E no outro caso a gente define, olha, tem que ter no máximo esse tamanho. E isso pode se aplicar tanto para o widget quanto para a rede, ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? Isso vai ilustrar bem o que nós estamos falando aqui e o funcionamento desses elementos. Então, para isso aqui, primeiro eu vou começar com um elemento de bloco, só para vocês verem que isso não acaba não tendo efeito. Ó. Elemento de linha. Então, eu coloco aqui um elemento de linha, certo? E aí, se eu tento definir aqui, ó, vamos colocar um span, vamos definir aqui um background para ele, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Vamos usar o background color pink, ok? Então, esse é o nosso elemento de linha. Se a gente colocar uma border aqui, um px solid red, ele vai ver a borda que circunda o elemento. Opa, escrevi errado aqui, border. Quando não funciona, eu escrevi errado, né? Certo. Agora a gente tenta colocar aqui um tamanho, ó, width. Vamos colocar aqui um tamanho, 300 pixels, por exemplo. Height, 300 pixels. Vamos fazer um quadro aqui. E o que nós temos? Nós não temos nada acontecendo. Por quê? Porque, por se tratar de um elemento de linha, não é possível definir um tamanho para esses elementos. Ou seja, essa é uma propriedade que não é considerada e é ignorada pelo navegador. Agora, no momento em que nós mudarmos isso aqui para um div, por exemplo, e aí, então, o div tem ali as suas propriedades, se a gente vir aqui e mudar agora também para o div aqui, o que vai acontecer? Nós, então, temos agora o nosso elemento sendo definido com 300 pixels de largura e 300 pixels de altura. Tudo bem? Bom, nesse caso, a gente pode colocar aqui o tamanho que a gente desejar. Por exemplo, vamos aumentar a largura. Ó, e pode ir colocando. Se a gente quiser colocar um valor maior do que a tela suporta, o que vai acontecer? Ele vai abrir a barra de rolagem aqui. Opa! Fiz uma seleção aqui sem querer, não consigo desmarcar. Ok. Então ele coloca uma barra de rolagem, ó, onde a gente tem que usar a barra de rolagem. Por quê? Porque a gente definiu um tamanho maior do que a nossa tela comporta. Tá? Se eu coloco um tamanho menor, ele volta para o tamanho original aqui. Ok? Bom, até aqui nenhum problema. Vou diminuir um pouquinho isso aqui, vou deixar uns 150 de altura, só para eu mostrar algo para vocês. Então eu tenho esse div aqui, ao invés de colocar o div, eu vou colocar um id para ele, certo? id elemento 1. Vou chamar assim o nosso id, e aí aqui eu vou fazer isso aqui para... O div eu vou deixar com a cor assim, para a gente conseguir ver, e vou criar uma regra para o elemento 1. Elemento 1, e aí no elemento 1 eu vou colocar o widget e... Então o que vai acontecer se eu criar um segundo div? Ó? Div id, colocar um elemento 2 aqui, e vou definir o meu div, então esse é elemento 2, ok? Então o que está acontecendo aqui com o meu div? Veja o que aconteceu. Então, por se tratar de um elemento em bloco, o widget de um elemento em bloco é por padrão 100%, certo? Se a gente vir aqui inspecionar o elemento, nós vamos ver essa, ó, a gente clica aqui em Computed, e aí é possível verificar, ó, em algum lugar aqui, vamos ver, o widget, bom, ele não coloca assim dessa forma, como 100%, mas ele se ajusta ao tamanho, veja que ele nem permite mexer nesse valor, né? Ele coloca até numa cor diferente, porque na medida que esse elemento vai sendo modificado, ele vai ajustando aqui o valor que aquele elemento tem, porque no final das contas acaba sendo que ele está calculando aqui pelo modelo de caixa. Se ao contrário, se a gente inspeciona o elemento já com um tamanho fixo, esse tamanho vai ser fixo, ó, 500 pixels, e assim será, independente da interface do tamanho da tela que a gente tem. Bom, feito isso, a gente pode então definir também um tamanho para o elemento 2. Vamos colocar aqui um tamanho para o nosso elemento 2. Elemento 2, nós desejamos que ele tenha aqui um edit de colocar um tamanho menor, 400 pixels, e um height de 100 pixels. Certo? Então, eu defini aqui um tamanho para ambos os elementos, para ambas as caixas, tá? E
Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui vou colocar uma linha aqui entre os dois, vou colocar um BR aqui só para ele pular de linha, para a gente ter um espaço, né? Poderia fazer isso sem usar o BR, usando margem, mas vou deixar isso para os nossos próximos encontros. Então, definido os dois elementos, ao invés de no elemento 2 eu definir qual é o tamanho dele, eu quero definir qual é o tamanho máximo dele. Então, eu vou colocar max width e max height. Ok? Então, uma vez definido isso, agora vamos colocar aqui o mesmo 500 pixels aqui para ficar igual ao outro. Então, veja que eu tenho esse elemento 2, ele está usando max width e max height. Veja que o height não ficou definido como, vamos colocar o mesmo aqui, 150. Veja a diferença de tamanho. Por quê? Porque nesse caso do elemento 2, eu estou dizendo, você pode ter no máximo tal tamanho, mas eu não estou dizendo qual é o tamanho mínimo. Tudo bem? Então, quando eu defino um tamanho máximo, se eu coloco mais elementos aqui, ó, veja que se eu coloco mais texto aqui, textos e mais textos, vou até pegar um texto aqui de um site, deixa eu achar aqui um texto aqui, um site que tem alguns textos, ó, vou pegar um texto em inglês aqui, é português mesmo que fala sobre, vou colocar o texto aqui só pra gente ver o elemento sendo, ó, e aí o que vai acontecer? Se eu colocar mais texto, o texto ultrapassa o elemento e aí a gente começa a ter algum problema, depois é possível até tratar isso de alguma forma, certo? Mas veja que o conteúdo está escapando aqui do elemento. Se a gente fizer o mesmo ali com o outro, com o exemplo anterior, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Só para você... Opa, eu coloquei no lugar errado, não coloquei dentro do... tá, deixa eu ajustar para que isso fique dentro do elemento que eu quero. Ok. Barra div, ok. Então, note que agora ele vai inclusive sobrepor, ó. Isso não é algo que a gente deseja, né? Mas tudo bem, isso não compete a nós agora trabalhar com isso. Só quero mostrar que, uma vez que a gente coloca um tamanho, ele deixa de se ajustar. Se a gente comentar esse tamanho aqui, ó, ele passa, vou comentar só a altura, só para vocês verem, tá? Quando eu comento a altura, então é como se eu não tivesse digitado a altura. E aí logo ele se atualiza, ele se adapta para receber a altura que o elemento contém, tá? Ou então se eu colocar altura alto aqui, também vai dar na mesma. Vamos ver, alto, ele se ajusta para o conteúdo, certo? Então lembrando que por padrão o width de um elemento de bloco é 100% e a altura vai ser alto. Aí se a gente define uma altura, então o conteúdo desse elemento não pode ultrapassar a altura. Mas veja que quando a gente define um tamanho máximo, então nós estamos dizendo que se eu não tenho conteúdo, ele vai ter, ó, se eu tirar o conteúdo desse elemento, quando eu não tenho conteúdo, ele vai assumir o tamanho alto. Agora, a partir de um determinado momento, deixa eu tentar diminuir aqui um pouco esse texto, mas a partir de um determinado momento, ele vai aumentando. Quero diminuir um pouco mais, ó, para vocês verem. Ele vai aumentando conforme a necessidade. Opa, ainda não foi o suficiente. Tem muito texto, né? Vamos lá, ó. Coloco aqui. Então ele tem um tamanho máximo, mas eu não tenho um tamanho mínimo, então ele vai crescendo. Veja que eu tenho aqui um tamanho, ele continua crescendo. Se eu continuar aqui, deixa eu digitar mais um texto aqui. Se eu continuo, ó, se eu continuo, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Deixa eu tirar esse texto aqui também do elemento 1, porque o que eu queria mostrar eu já mostrei. Então tá. E aí ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Se a gente continuar crescendo com ele, o que vai acontecer? Em algum momento ele vai dizer, olha, até aqui eu posso ir. Depois disso eu não posso mais crescer. Porque foi definido um tamanho máximo para o elemento, né? Ó, vamos lá. Ainda não chegou no tamanho máximo, aí chegou no tamanho máximo. Então, quando ele chega no tamanho máximo, aí ele para de crescer, porque a gente definiu que ele tinha um tamanho máximo. E também, e uma outra coisa, se eu diminuo a janela, veja a diferença. Ambos têm tamanho 500, certo? Mas, deixa eu tirar um pouco do texto aqui para a gente ver o efeito melhor. Ambos têm tamanhos, largura 500.
Só que nesse caso, ó, como eu defini que o elemento 2 ele tem um tamanho máximo, então se a minha interface for menor, ele se ajusta ao tamanho. Por quê? Porque ele está restrito a ter aquele tamanho no máximo, mas no mínimo eu não defini nada. Tá? E com relação ao tamanho mínimo, nós também podemos definir. E aí, quando nós definimos um tamanho mínimo, ele tem pelo menos aquele tamanho, mas depois daquilo ele pode ter mais. Então, por exemplo, min widget e min height. Vamos colocar aqui. Então, o que vai acontecer? Ele tem aquele tamanho mínimo. Ó. Veja que eu garanto que ele tenha pelo menos 150 pixels. Se ele ultrapassar, se eu colocar mais texto, ele vai ultrapassar esse tamanho. Só que ele permite ultrapassar. Ó, ele vai se ajustando. E se for necessário, também é possível colocar tamanho mínimo e máximo, certo? Então a gente pode colocar, o tamanho mínimo vai ser tanto, por exemplo, 300 pixels de largura e 50 de altura. E o tamanho máximo, max widget, vai ser, sei lá, 500 pixels. E o max height vai ser 200 pixels. Então eu coloco um tamanho mínimo e máximo e veja o que vai acontecer. Ele vai ser restrito. Se eu não tenho tanto conteúdo, ó, vou tirar um pouco de conteúdo. Quando eu não tenho conteúdo suficiente, ele vai usar quem? Ele vai usar o tamanho mínimo. Quando? Isso no caso da altura, né? E para a largura ele vai usar o tamanho máximo de acordo com a tela. E aí ele vai ajustando, só que se eu tentar diminuir mais, uma hora ele para. Por quê? Porque daí passa do tamanho mínimo que é permitido, certo? E com isso, então, a gente tem esse controle de permitir o tamanho dos elementos, definindo o tamanho mínimo, o tamanho máximo ou definindo um tamanho. Depende muito do objetivo, qual é o objetivo que nós estamos propondo, né? O que desejamos fazer com esses elementos. E só reforçando que não é possível definir tamanho para os elementos que são elementos de linha. Apenas os elementos de bloco nós podemos definir um tamanho para eles, tá bom? Então, esse era o assunto dessa aula. Até a próxima videoaula.